Feliz sábado, irmãos. Mais uma vez na casa de Deus, para a honra e glória do seu santo nome. Estamos aqui todos, como uma família. E hoje eu quero dizer para você, qual o seu maior dom? Qual o seu maior talento? Ou será que você tem dons? Será que você tem talentos? Existem muitas pessoas que acham que não tem talento nenhum, não tem dom nenhum. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Será que Deus permitiria que alguém vivesse aqui sem dons, sem talentos? E é isso, irmãos, que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos falar hoje sobre o maior dom, sobre o maior talento. E muitas vezes nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar em conexão direta com a Bíblia, para que nós possamos realmente responder essas perguntas. Mas então, qual é o maior dom? Qual é o maior talento? Será que você tem esse maior dom? Será que esse dom, Deus foi, de certa forma assim, generoso para dar para todo mundo? Ou será que não? A Bíblia, lá em Mateus capítulo 25, nós vamos ver uma coisa muito importante lá. E ali nós vamos analisar que quando Deus fez a distribuição dos talentos, será que Ele colocou todo mundo nessa lista? Então vamos abrir as Bíblias aí em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler Mateus 25, o verso 15. E diz Mateus 25, o verso 15. Oremos. Querido Pai, nesse momento nós vamos ler a Tua palavra. Sabemos que de nós mesmos nós não temos inteligência nenhuma, nós não temos capacidade nenhuma competência. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, o Senhor nos transforma. E o Teu modo de pensar começa agora a fazer mudanças em nosso dia a dia. E que nesse momento, Pai, o nosso conhecimento possa receber o grande conhecimento de Ti. E que nós possamos, confiados em Ti, aprender a viver nesse mundo até o dia da Tua volta. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo abriu aí? Vamos estar lendo Mateus capítulo 25 e o verso 15. Diz assim: E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo sua capacidade. Olha só que interessante. Em nenhum momento aí, Deus ele está falando que não deu para alguém nenhum. Então, alguns receberam 5, alguns receberam 2, mas todos receberam. E você acha que você recebeu também? Eu quero fazer um desafio aqui para você que acha que não tem talento. Você tem coragem de vir aqui na frente? Nós vamos fazer uma dinâmica. E vai valer um prêmio ainda. Se você ganhar, você vai levar um prêmio. E é um carro. Olha só. Tem o pessoal que estava ali assim, já ficou animado. Eu não acho que você vai ganhar. Mas se ganhar, vai levar. Quem é que quer vir aqui à frente? Será que alguém vai se dispor? Olha só. É uma coisa importante. Você vai descobrir se você tem um talento ou não. E se você realmente acha esse talento precioso. Porque muitas pessoas acham que não tem talento na vida. E muitas vezes eles não percebem isso. Ninguém vai querer vir fazer a dinâmica, não? Eu vou fazer com todo mundo então. Olha só, valendo para todo mundo aí. Ninguém, tem umas ali querendo vir.
Mas se ninguém está querendo ganhar um carro, olha só para vocês verem. Eu vou até dar o do Zé Filho. Cadê ele? Ele que está de carro aí hoje, eu acho que até saiu para não emprestar a chave. Então eu ia trazer a chave aqui. Mas veja bem, vai valer para todo mundo. Pense aí. Alguém vai chegar para você e perguntar: quer ganhar uma grande fortuna, qualquer valor? E você vai com certeza falar sim. É simples. Você vai ficar por 20 minutos sem respirar. Quem aí agora acha que ganharia? 20 minutos sem respirar. E se você... eu fiquei aqui. A gente vai tirar a prova é debaixo d'água. Como é que hoje a gente não está com um tanque já pronto? Daqui uns dias vai ter um tanque aí. Você percebe então, veja bem, se você não aceitou esse desafio, se você não aceitou essa recompensa, é porque você tem o maior de todos os talentos. Você tem um talento mais bem distribuído que foi por Deus, e é o talento da vida. Quem aqui acha que ele não tem esse talento? Levanta a mão. Presta atenção, para ninguém levantar a mão aí. A neném ali levantou, mas vamos dar um desconto. Veja bem, esse talento é o talento, irmãos, mais importante. Todos nós aqui recebemos esse talento. Porque todo mundo aqui tem um dia, tem 24 horas. Todo mundo aqui tem uma semana, né, que tem 7 dias. Todo mundo aqui desfruta da mesma quantidade. Afinal de contas, alguém aqui tem um dia diferente do meu? O meu dia é diferente do de Bel? O dia de Bel é diferente do irmão ali que é lá da Bahia? Lá que diz que o pessoal gosta de descansar mais, irmão. O pessoal tem umas brincadeiras assim com o pessoal da Bahia, né? Mas será que o dia lá é diferente? A nossa região, nem, né? Eu também, eu sou nem baiano, gente. Eu nasci aqui em Minas, mas eu morei muito lá em Itamaraju, Jucuruçu. Eu me considero baiano também. Então, o que a gente precisa nos responder de forma sincera é: sim, você tem o maior talento que Deus deu à humanidade, que foi a vida. Agora, irmãos, é que está a pergunta: o que você vai fazer com esse talento é que é o importante. Quando Deus distribuiu os talentos, Ele se ausentou, Ele espera que você utilize o seu talento. E agora então, o que você tem que fazer? Você tem que ter cuidado, porque nós vamos agora conhecer os 2 maiores inimigos do maior talento que você tem, que é a vida. E esses 2 maiores inimigos, irmãos, eles são terríveis. E quais são eles? O primeiro, ele está referindo-se ao tempo futuro, e o outro ao tempo passado. Tenha cuidado, isso aqui é uma lição de vida. Vocês não vão achar uma lição dessa nem nos melhores terapeutas de qualquer lugar aí, porque essa lição é da Bíblia. Você tem que lembrar de uma coisa: cuidado, não viva o futuro. Cuidado, não viva o passado. Você precisa aprender com a Bíblia e viver o presente. Quem vive no passado, ele tem depressão. Cuidado. Existe hoje muitas pessoas que estão se matando, que estão se isolando, que estão perdendo a graça da vida, porque eles estão olhando para o passado. Muitas vezes no passado de até glória, só que eles começam agora a remoer o passado, começam a esquecer de viver o presente. Vocês sabiam que existem muitos atores famosos que nós, eu digo nós assim, de uma forma geral, eu não fui muito de assistir novela, mas muitos assistiam essas pessoas, e eles eram pessoas importantíssimas na televisão, e hoje eles estão deprimidos, eles estão muitos em depressão,
Porque hoje eles não têm relevância nenhuma. Porque hoje não existe mais aquela multidão de pessoas assistindo às televisões. A Globo, isso aí, aquelas novelas e tudo mais. Se vocês não sabiam, só que esses atores famosos de novela, pensa num aí bem famoso, não vou falar o nome não, mas pensa num ator famoso aí da novela, por exemplo, o Rei do Gado. Vocês sabiam que essas pessoas, quando eles vão num lugar que tem jovens, eles não são mais reconhecidos? Se você falar para um adolescente aí de 17 anos, nossa, Antônio Fagundes vai estar em tal lugar. Ele fala, sabe o quê? E o que eu tenho a ver? Quem é esse Antônio Fagundes? E pessoas, irmãos, como eles, começa agora a remoer o passado. Começa agora a querer viver um passado que não existe mais. E as pessoas estão entrando em um ciclo de depressão. Quando eu era assim, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. E esse é o grande vilão de muitas pessoas que estão dessa forma. Pessoas estão perdendo a vida porque não conseguem olhar para frente, simplesmente ver o passado. Agora existe outro grande vilão, é o vilão do futuro. O vilão do futuro é as pessoas ansiosas. A ansiedade, ela está trazendo destruição para o seu maior talento, que é o seu tempo, a sua vida. E como você está trazendo essa destruição? Sendo uma pessoa extremamente ansiosa. E o mundo está assim. Quer ver como alguém é ansioso? Manda uma mensagem no WhatsApp dela, depois você apaga. Ela fala, eu vou instalar o GB. É desse jeito. Se alguém não entendeu o que eu falei aqui, porque se é mais os jovens mesmo. Entendeu? O GB é um aplicativo não oficial do WhatsApp que permite com que as mensagens que você apaga, a pessoa lá vai continuar vendo elas. Então, se você mandou uma mensagem para alguém e ele tem o WhatsApp GB, nada para vocês instalar. Cuidado, gente, isso é perigoso, tem vírus e tudo mais. Mas tem muita gente que instala por curiosidade, porque é ansioso demais. E se você quer ver ainda, principalmente as mulheres ansiosas, liga para uma mulher e fala assim, olha, eu tenho um negócio para te contar. É a coisa, nosso Deus, eu não vou nem falar por telefone, mas aí amanhã eu vou ir na sua casa e a gente conta. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai vir logo na sua casa, ou então ligar para você. Que negócio é? Como é que é? Fala logo aí. São pessoas que estão iniciando no caminho da ansiedade. E isso é um grande mal. Isso vai acabar com o seu talento, com a sua dádiva. Isso vai acabar com a sua vida. E as pessoas, elas estão vivendo muitas vezes ou no futuro ou no passado. E estão esquecendo de viver o quê? O presente. E a Bíblia, irmãos, ela fala uma coisa muito importante. E nós vamos ler. Lá em Gálatas 6:10. Todo mundo aí abrindo as Bíblias. É a primeira coisa importante para fazer, para você, de certa forma assim, manter a sua vida, o seu maior talento é abrir a Bíblia. Ou até mesmo no celular. Todo mundo, Gálatas 6:10. Lá em Gálatas 6:10, irmãos, é uma coisa que vai tanto coibir o ladrão do seu tesouro aí, a depressão, quanto o outro ladrão, que é a ansiedade. Então esse verso ele vai falar que você precisa viver o agora. Gálatas 6:10 diz o seguinte, olha só, acompanha aí comigo. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Veja bem, se você não utilizar o presente, você nunca vai conseguir realmente trabalhar bem a sua dádiva, que é a sua vida. Nós precisamos viver o presente. Nós podemos fazer bem a alguém no futuro? Não, daqui eu vou planejar aqui que daqui a um ano eu vou na casa do irmão ajudar ele, é assim?
Nós podemos ajudar as pessoas no passado, falar, nossa, se eu voltasse atrás eu teria muito ajudado o irmão. Vai fazer alguma relevância para o irmão você pensar dessa forma? Não. Nós precisamos usar o nosso presente. A dádiva que Deus nos deu é o presente, é o momento. Jesus não vai vir amanhã. Jesus vai vir hoje. Nós também vivemos o hoje. O amanhã nunca chega. E o passado também nunca chega. Por isso, irmãos, nós temos que lembrar. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Ou seja, porque se você não cuidar bem dessa dádiva do tempo, você não terá ele. Por isso a Bíblia fala, enquanto temos, nós precisamos o quê? Utilizar bem o nosso tempo. E para coibir também esses ladrões, em Levítico 26, do 3 ao 4. Levítico 26, 3 ao 4. E outra pessoa, Filipenses 4, 6. Eu vou aguardar vocês terminarem. Todo mundo? Filipenses 4, 6. E outra pessoa, Levítico 26, 3 ao 4. Outra pessoa não, outra parte da igreja. Mas em Levítico 26, 3, 4, diz o seguinte: se nós andarmos nos estatutos de Deus, se nós guardarmos os seus mandamentos e o fizerdes, então ele nos dará as chuvas no tempo certo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Então, para que você possa receber as coisas a seu tempo, nós também precisamos o quê? Fazer a nossa parte, que é guardar os mandamentos de Deus. Em Filipenses 4, 6 ao 7, diz o seguinte: não andeis o quê? Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentemos o quê? Nossos pedidos a Deus. Então, irmãos, está aí a resposta. Nós não temos que nos preocupar. Nós não temos que andarmos ansiosos. Nós não podemos viver uma vida turbulada, pensando no futuro ou remoendo o passado. Nós temos que viver o agora, nós temos que viver o presente. E como a Bíblia diz, nós precisamos lembrar de uma coisa: trabalhar o tempo. Existe na internet, em todos os lugares, algumas palestras que dizem gestão do tempo. E está errado. Não existe gestão do tempo. Você sabia disso? Ah, mas como eu já vi várias palestras, o pessoal falando, não, totalmente errado. Ninguém é capaz de fazer a gestão do tempo. Sabe por quê? Porque apenas uma única pessoa, ele tem domínio sobre o tempo. E essa pessoa é Deus. Ele é o único que pode atrasar ou adiantar o tempo. Alguém aqui pode? Manzete, você já atrasou o tempo? O relógio até consegue, né? Mas e o tempo? Alguém aqui consegue fazer com que amanhã continue sendo sábado? Não. A Bíblia só tem um relato de que o tempo foi parado. E foi essa. Quem foi a pessoa que conseguiu fazer o tempo parar? Foi Deus, o Filho de Deus, não é? Com certeza. Foi quando Deus ajudou o seu povo ali, né? Fazendo com que não escurecesse, para que eles vencessem a guerra. E isso até hoje o cientista consegue perceber na contagem de tempo, que já é um outro assunto mais aprofundado. Já que não existe gestão do tempo, o que a gente pode fazer então? A gente muda o nome, é gestão com o tempo.
Ou seja, eu preciso fazer a gestão da minha vida em função do tempo. Muitos podem dizer até gestão no tempo, mas nunca gestão do tempo, porque a gente não podemos gerir o tempo. Agora, como eu posso fazer essa gestão, irmãos? Isso que é o mais importante. O que a Bíblia nos diz? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, principalmente alguém que trabalha muito, o irmão ali que viaja muito. Você percebe, irmão, que o ano está passando mais rápido? Vocês percebem que essa semana passou mais rápido para alguém aí? Parece que chega segunda-feira assim, você fala, nossa, tem uma semana pela frente. Aí você pisca o olho ali, faz uma coisinha e outra. Ué, já é sexta-feira? Não acredito. Se você não tivesse o celular para estar mostrando ali. E agora, irmãos? Pode? Se você quer acompanhar a semana certinha, faça a lição todo dia, que aí você não vai se perder, porque muitas vezes acontece de você achar que é quinta-feira e quando você já vai ver já é sexta. E o tempo, irmãos, está passando muito rápido. Por isso a gente precisa fazer essa gestão com o tempo. Ou seja, Deus nos deu esse tempo e nós precisamos organizar a nossa vida de acordo com o tempo. E por que a gente está percebendo que o tempo passou mais rápido? Você sabia? Na verdade não, o tempo continua igual. Eu vou dizer aqui, vai trabalhar para mim quebrando pedra durante 30 dias com esse tempo passa rápido. E é verdade, né? Agora, por que o tempo está passando rápido? É porque nós estamos entrando no ritmo de ansiedade. Por exemplo, antigamente quando você mandava uma carta para alguém, quanto tempo demorava para a carta ir e trazer a resposta? Hoje, quanto tempo você leva para comunicar com alguém lá em São Paulo e receber a resposta? Vocês percebem então? Nós é que estamos apressados demais. Nós que estamos querendo fazer, eu vou dar um exemplo para vocês. Quantas peças de roupa o seu avô ou bisavô tinha na casa? Vamos pegar alguém aqui que não participou ainda. O pai de Gil, o vô de Gil, o seu vô Gil. Quantas peças de roupa você acha que ele tinha? 3 calças e 2 bermudas. Aí, ó. Agora eu pergunto para um irmão mais vaidoso aí, ó. Quem é o irmão mais vaidoso? Zé, será que é vaidoso? Vamos perguntar para a mulher, é mais fácil, né? A mulher aí. Quem é? Bel. Ih, Bel, caiu. Giovana, então. Giovana está escondendo. Quantas peças de roupa, Giovana, você acha que você tem? Não tem nem noção. Fala, velho. Ela perdeu a noção. Vocês percebem, então, antigamente, as pessoas, elas eram simples. Elas viviam de uma forma simples. O tempo que elas tinham dava para fazer o que elas tinham para fazer e sobravam ainda. Agora, hoje, a pessoa quer abraçar o mundo. E quando você quer abraçar o mundo, você acaba não percebendo que custou muito tempo para você fazer aquilo. Às vezes o irmão mesmo trabalha com viagem, né? Às vezes você quer ir numa cidade, aí eu não quero passar naquela lá também, quero ir na outra, numa semana eu quero... Se fosse antigamente de cavalo, não demorava muito mais tempo. Então você ia fazer uma viagem, você percebia o quê? O cara sair de cavalo, por exemplo, lá de Jucuruçu para vir aqui, ele percebe que demora um tempinho? Agora quando você entra no carro ali, quem é que entra no carro e já liga um som, já coloca um louvor ali, já coloca um audiobook? Quem aqui que faz assim? Rapidinho. Pai de uma mula, ele gastou 20 horas de Jequitinhonha no pé de Jucuruçu. Hoje ela está no valor de 400 mil. Olha só. Dá para comprar um bom carro, né? Então, a que a gente percebe é o seguinte: hoje a pessoa entra no carro, ele nem percebe que ele está viajando, ele já está ouvindo uma coisa ali, ele já está vendo outra, ele já está preocupado com outro negócio, ele já está pensando o que ele vai fazer quando ele chegar naquele lugar. E aí, infelizmente, nós não estamos aproveitando o maior dom que Deus nos deu, que é o tempo. Porque nós estamos o quê? Preocupados.
E a Bíblia, então, irmãos, ela está vindo nos dizendo o quê? Não vos preocupeis. Essa preocupação está fazendo com que você perca os seus dias. E essa lição não é só para vocês, essa lição é para mim. Eu preciso muito também aprender a gerir bem a minha vida com o tempo. Porque está uma desincronia, a nossa vida está um vapo-vapo. Diz o pessoal, é um vucu-vucu, e você quer fazer isso, você faz aquilo, e um te liga, e aí você está fazendo uma coisa, já chega uma pessoa, faz assim, aí você tem que parar aquilo e fazer aquilo, e a pessoa fala, não, mas tem que fazer aquilo outro, e amanhã tem que fazer isso, aí o dia não dá para fazer, aí as coisas daquele dia você tem que deixar para outro dia, no outro dia já tinha muitas outras coisas para fazer, e quando você vê, acabou a semana. É por isso, irmãos, nós temos que aprender a ser mais simples, mais humildes, a lembrar que essa vida nós temos que focar no presente. Eu estou aqui na igreja agora, eu não posso estar já preocupado com o que eu vou fazer depois do pôr do sol. E não é fácil. Eu não quero dizer para vocês aqui, Paulo, você falou e deve que você faz assim, não. Eu também peço a Deus todo dia para Ele me ajudar a pensar mais do que no presente, a focar mais na nossa vida, na nossa salvação, no nosso talento, esquecer mais do que o que eu vou ganhar, esquecer mais quanto eu tenho disso, esquecer mais o que vai acontecer aquilo outro. Começar a colocar o tempo de uma forma com que nós possamos o quê? Viver. Muitas pessoas, principalmente o jovem, eles estão entrando em um mundo muito agitado. O jovem não está tendo mais tempo. E a criança ali, às vezes ele quer jogar, ele quer assistir televisão, ele quer almoçar, tudo junto ali. Aí quer fazer aquilo, quer fazer aquilo outro. Existe uma palavra chamada tédio. Alguém aqui sabe o que é tédio? Os mais novos aí, vocês sabem o que é tédio? Mirelle ali, cadê a Giovana, quem mais aí? Eu acho que vocês não sabem nem o que a palavra tédio significa. E talvez vocês nunca tiveram tédio. Tédio é quando você não tem nada para fazer. E as crianças estão entrando em uma espiral muito ruim, porque elas não estão tendo tédio. Toda criança tem um celular em casa, à sua disposição. Como é que vai ter tédio? Na internet ainda. Quem aqui tem criança que não tem um celular na internet para... Porque a criança, quando tem tédio, ela fica chorando, ela fica resmungando, ela fica tentando, ela fica fazendo alguma coisa ali que não deveria. Só que aí sempre tem uma coisa para ela fazer. Terminou o desenho na televisão, não, toma o celular aqui, continua o desenho aqui, tem aqui. Não quer comer? Por exemplo, as crianças de hoje em dia já procurou um pão para comer e não tinha? Não, né? Pelo contrário, elas escolhem ainda, não, pão eu quero é Danix. É assim, não, Danix também não, hoje eu quero é aquele negócio, Então, as crianças, elas estão muito abastecidas. Elas estão tendo demais as coisas. E elas já começam no mundo dessa forma. Então, infelizmente, nós temos que focar hoje nas nossas crianças e começar a ensinar para eles. Nós temos que cada dia mais lembrar como foi a vida de Jesus. Jesus foi uma pessoa, irmãos, extremamente humilde, que andava. Eu estava até brincando ontem com o Zé, que eu fui lá na casa dele, eu falei, tá meio friozinho, hoje eu vou andando. Cheguei lá com a língua pro lado de fora, me arrependi. Na volta ele teve que me trazer de carro ainda. Nós vamos fazer o carnezinho lá. E aí, porque hoje em dia nós estamos esquecendo que a gente precisa andar, que a gente precisa exercitar um pouco. Então até nas pequenas caminhadas que a gente faz, não, vou pegar um carro aqui, vou pegar uma moto ali, vou negociar. E isso tudo, irmãos, está fazendo com que as nossas crianças comecem a viver dessa forma. Aí eu pergunto, qual a chance de uma criança dessa, quando tem um problema, quando vê que tem uma coisa que ela quer e não pode, dela entrar numa depressão? Qual a chance dessa de uma criança não mais querer esperar para receber um presente?
Antigamente era assim. Falava, ó filho, se você passar de ano eu te dou um presente. Era assim. E você ficava o ano inteiro. Não, se eu passar de ano eu vou ganhar um presente. Hoje, fala isso com o menino pra você ver. Se você passar de ano você vai ganhar um presente. Ele fala, não, cadê? Que dia? Não, já deu? É assim. Não fala pra ela, tal dia assim eu vou te dar um presente. E essas crianças, elas estão muito mais frágeis do que nós. Ontem eu assisti uma palestra de um cara falando o seguinte, que a própria saúde, ela está atrapalhando a saúde da humanidade. Ou seja, as pessoas da saúde estão dizendo, olha, não toma sol, não toma chuva, não toma vento, não toma não sei o que, não anda descalço. E esse cientista lá, ele dizendo que as pesquisas estão dizendo que você precisa sim andar descalço. O nosso corpo é uma questão mais de física, mas vai juntando elétrons. E você faz uma coisa e outra movimentando. E você às vezes precisa o quê? Pisar no chão para descarregar aquela energia que vai ficando ali. Chamado de elétrons livres. Eu não sei quantos já viu falar, íons livres. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não está pensando. Quem aqui já tem mais de uma semana que não pisa no chão? No chão mesmo, gente. Vai no cantinho da casa assim e pisa no chão. Entendeu? Onde que é terra. Eu piso no chão muitas vezes por semana. Nas pedras. Aí, ó. Então eu garanto, tem mais de uma semana aqui que muita gente tira o pé do sapato, vai para onde? Para a sandália. Tira da sandália, vai para o sapato. Tira da sandália, vai para a cama. E é assim, ninguém nem pisa no chão mais. Não estou dizendo na cerâmica, não. Estou dizendo no chão mesmo. Você sabia que todo padrão bem instalado tem que ter o fio terra? Alguém aqui já pegou em uma televisão e tomou um choque? Pegou na geladeira e deu um choquinho? Porque sua casa não tem terra. Para economizar, antigamente era 3 fios na energia. Para economizar, eles tiraram terra. E o que acontece? Os elétrons livres, que chama energia estática, que tem no caso nos equipamentos, elas ficam lá. Quando você pega no equipamento, você pode tomar um choque. Se alguém for lá e fazer um terra na sua casa, nunca mais vai ter isso. Eu vi alguns médicos recomendando andar descalço para poder aliviar alguns tipos de dores de cabeça, para descarregar essa energia. Eu já fiz teste algumas vezes. Percebe? É a verdade, entendeu? Então nós precisamos voltar a ser o quê? Pessoas mais simples. Antigamente as pessoas tinham uma qualidade de vida melhor com muito menos recurso. O dinheiro, por exemplo, que hoje talvez você ganha por mês, seu tataravô ganhava no ano. E eu acredito que a vida dele talvez teve mais qualidade de vida do que a sua. Hoje a gente está vivendo um mundo cheio de certa forma assim, de modernidade, né? A televisão tem controle remoto, as mulheres mais não vão no rio lavar roupa, né? É tudo no tanquinho, na máquina de lavar ali. A água, vocês lembram como que as mães de vocês, ou talvez as mães das suas mães, buscavam água? Tinha que ir lá no rio, né? Encher o balde, colocava na cabeça, vinha, era o dia todo dia de fazer isso. Hoje alguma mulher aqui, Giovana, que é a mais nova aí, você toparia casar com um cara que fala assim, ó, lá em casa não vai ter água encanada, você tem que ir no rio buscar água. O fogão também, eu lembro que minha mãe, olha que eu não sou muito velho, hein? Minha mãe acordava 4h30, 5 horas para acender o fogo. E aí eu ouvia ali, ó, tinha que tirar os cavaquinhos e fazer lá, era um negócio interessante. Eu pergunto para você, jovem aí, você toparia casar com um cara que fala assim, ó, lá em casa o fogão vai ser a lenha, a água você vai ter que ir no rio pegar, a televisão não tem controle remoto, entendeu? Não tem internet. Você toparia casar com um cara assim, por mais legal que ele fosse com você? E não precisa nem responder. Nós, irmãos, temos que lembrar disso. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Agora, o que eu estou falando é brincadeira, será, gente? É sério. E eu vou falar para vocês, Paulo, então você anda pisando no chão? Não, eu também já tenho mais de semana que eu não piso no chão. De vez em quando eu faço isso mesmo, entendeu? Vou lá só uma vezinha também e outra, mas eu faço. Mas infelizmente... Oi? Lá em casa, toda semana lá,
um segundinho, mas você tem um lugar da horta lá, você ficar... Isso! Quem tem um fundo de quintal, por que não faz uma hortinha, entendeu? Vai lá cuidar, pelo menos uma vez no dia, entendeu? 10, 15 minutos. Isso vai nos ajudar. Isso vai fazer com que esse contato com a natureza faça com que a nossa dádiva cresça, irmãos. E eu vou ser bem sincero para você. Deus, Ele deu o talento do tempo, o talento da vida para todo mundo. E se você não está dando valor à sua vida, se você não está dando espaço para esse talento, o dia que você estiver à beira da morte, você vai dar. E essa semana, eu até vou falar o nome dela aqui, né, para que vocês possam visitar também. Eu e Gilce e a irmã Leila visitamos a irmã Ana. E ela ficou toda alegre quando nós chegamos lá. E ela estava bem fraquinha ali. E nós conversamos com ela ali e nós percebemos o seguinte, irmãos. Que quando a pessoa ela chega numa certa idade, numa certa etapa da vida, ela começa a perceber que ela não tem mais condições de ir na igreja, ela não tem mais condições de ir na casa do vizinho, de comprar suas próprias coisas, até de fazer a sua própria comida. E sabe o que passa, talvez, eu acredito, por experiência própria e também porque muitas pessoas me contaram o que passa por a mente dessas pessoas quando estão muitas vezes assim com a doença, vislumbrando, né, ali um fim da vida. Elas começam a se arrepender porque elas não deram importância às coisas simples, porque elas passearam muito pouco, porque elas viajaram muito pouco, porque elas fizeram coisas que importam mesmo de forma pouca. E aí eu pergunto para você: você vai a partir de hoje administrar melhor sua vida? Você a partir de hoje vai lembrar que você tem sim o maior talento de todos, que é a dádiva da vida? E agora, para a gente finalizar, irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se você não entendeu nada, se você não aprendeu nada até agora, presta atenção. Pelo menos isso você precisa aprender. Tem um jeito do maior talento que Deus nos deu se tornar um talento eterno. E se você, o irmão, por exemplo, o irmão Branco que teve um acidente, na hora ali, o senhor pensou que ia morrer, irmão? Foi tão rápido, né, que o senhor nem... Mas depois que o senhor acordou, o senhor percebeu que o senhor passou pelo o vale da sombra da morte. Agora eu pergunto o seguinte: mesmo depois, o senhor ficou assim com o coração abalado quando o senhor soube que o senhor quase morreu? Isso não demonstrou para o senhor que a coisa talvez mais importante que nós temos é a nossa vida? Agora eu pergunto: você sabia que se você seguir a Jesus Cristo, você vai ter a dádiva eterna, que é da vida eterna? Agora, quem aqui tem vontade de viver eternamente? Diga amém. 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 Por isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, Deus, Ele quer nos dar a vida eterna. Agora, para que nós recebemos a vida eterna, nós temos que seguir a sua palavra. E Ele diz o seguinte: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. No dia de hoje, ajudai-vos uns aos outros, porque é assim que nós vamos receber a vida eterna. Amém?